Bom, na ortodontia, nós podemos não só movimentar dentes, mas também nós podemos modelar toda a estrutura da face. E para isso é importante conhecer princípios básicos sobre os crescimentos dos ossos da face para saber qual a melhor época para intervir. E aproveitar, os momentos, os picos de crescimento facial para conseguir tirar o máximo proveito dessas mecânicas que modam as estruturas ósseas. Nesse vídeo eu vou passar um resumo prático de princípios que você deve dominar aí na sua prática clínica, certo? Para que você possa ter um entendimento mais completo e obter resultados com a parte da ortopedia funcional dos maxilares. Fique comigo até o final, tenho certeza que esse vídeo está repleto de informações importantes. E para você que está aí, iniciando na ortodontia, ainda se sente inseguro, afinal, a faculdade ela não aborda em profundidade princípios básicos da ortodontia. Eu tenho algo que pode lhe ajudar, que é o meu curso completo sobre odontologia, onde eu tenho um módulo específico sobre ortodontia básica. São 26 aulas de princípios básicos de ortodontia que vão facilitar muito o seu entendimento. Digamos, quando você estiver na especialização e tiver esses conhecimentos, vai acelerar muito o seu aprendizado. Então, realmente vale a pena. Eu vou deixar o link para você conhecer o meu curso na descrição do vídeo. Então, entendimento profundo sobre o crescimento da maxila e da mandíbula é muito importante para a prática ortodôntica. E isso faz com que você possa agregar mais valor ao tratamento dos pacientes, oferecendo um leque maior de soluções. E esse conhecimento abrange desde a biologia do crescimento ósseo até os aparelhos ortopédicos específicos que são utilizados em ortopedia funcional dos maxilares. Então, os ossos do crânio e da face, incluindo a maxila e a mandíbula, crescem por dois processos principais, que é a ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. A ossificação intramembranosa ocorre principalmente nas suturas e membranas periodontais, áreas altamente susceptíveis à influência de um tratamento ortodôntico. Um exemplo prático que demonstra a aplicabilidade dessa ossificação intramembranosa envolve o uso do disjuntor Hyrax, em conjunto com uma máscara facial de tração reversa. E esse é um método que é muito empregado em pacientes pediátricos que apresentam uma maloclusão de classe 3, quando é caracterizada principalmente por um retrognatismo maxilar, aonde a maxila está retruída em relação à mandíbula. Nesse cenário, o objetivo do tratamento é estimular o crescimento da maxila, para que ela avance e melhore a relação oclusal com a mandíbula. O disjuntor de Hyrax é instalado no palato do paciente e utilizado para expandir a maxila. Aí esse aparelho vai exercer uma pressão nas suturas palatinas, que são sensíveis à ossificação intramembranosa. Ao aplicar uma força de forma controlada, o disjuntor promove a expansão da maxila e separa o osso palatino em duas metades, aproveitando a flexibilidade das suturas em pacientes jovens. Simultaneamente, utiliza-se uma máscara facial de tração reversa, que aplica uma força externa à maxila, avançando a maxila. Então, essa força ajuda a estimular o crescimento anterior da maxila, aproveitando-se da quebra da sutura e os ossos que estão mais flexíveis, mais soltos. Então, esse tratamento é um exemplo claro de como os princípios da ossificação intramembranosa são aplicados na prática ortodôntica e ortopédica. Ao aplicar forças externas e internas nessas áreas que são susceptíveis à influência dessas forças, como as suturas palatinas, a gente observa a modificação no crescimento ósseo. É importante iniciar esse tipo de tratamento em uma idade jovem, quando as suturas ainda são flexíveis e o potencial de remodelação óssea é muito maior. Por isso é importante ter esses conhecimentos, para quando chegar uma criança no seu consultório, você ser capaz de identificar e saber que é possível a correção mais fácil desses problemas aí de deficiência de maxila numa idade mais jovem. Agora vamos falar da ossificação endocondral, que é uma característica de regiões como o côndilo mandibular, onde é possível induzir o crescimento do osso ao redor do côndilo, só que de uma forma muito mais difícil do que a maxila. Em relação ao crescimento da mandíbula, ela vai crescendo para frente e para baixo, a partir da região do côndilo. O crescimento da mandíbula é um processo que pode ser influenciado por intervenções ortopédicas. O crescimento da mandíbula pode ser dividido em primário e secundário, com o primeiro referindo-se ao crescimento do ramo mandibular, para trás e para cima, e o segundo ao deslocamento da mandíbula para baixo e para frente, que é o crescimento secundário. Então vamos aqui falar de uma teoria muito importante, explicar o crescimento dos ossos da face, que não é só genético, que é um crescimento dependente das circunstâncias do ambiente, que é a teoria de Mohs.
Segundo Mohs, o crescimento ósseo não é só influenciado por questões genéticas, mas também por funções como a mastigação, a respiração, a posição da língua, e evidencia a interdependência entre a forma e função das estruturas faciais. Ou seja, essas funções que eu apresentei, né, mastigação, respiração, tudo isso influencia no formato das estruturas ósseas da face. Um exemplo prático que ilustra essa teoria é um tratamento, por exemplo, de uma criança que apresenta uma postura inadequada da língua. Essa postura é conhecida como interposição lingual. Então imagine uma criança que habitualmente posiciona a língua entre os dentes superiores e inferiores durante a deglutição e a fala. Em vez de pressioná-la contra o palato, o céu da boca, né, para dar aquele formato amplo e arredondado do palato, essa posição anormal da língua pode levar a alterações no crescimento facial, como o desenvolvimento de uma mordida aberta anterior, né, devido à pressão da língua, uma maxila atrésica, porque a língua não está no céu da boca, dando formato do palato. E por que essa língua não está no céu da boca? De repente a pessoa respira pela boca, a criança ela tem uma rinite, tem o nariz entupido e não consegue respirar pelo nariz. Então a língua abaixa, né, para a pessoa conseguir respirar, para a criança conseguir respirar. E aí nós temos uma série de problemas, maxila atrésica, enfim. Então, de acordo com a teoria da matriz funcional de Mohs, a posição e a função da língua são os fatores que vão influenciar, né, todo um crescimento ósseo. E como que nós poderíamos utilizar esse conhecimento para evitar que esse processo de deformidade dos ossos da face aconteça? Nós poderíamos utilizar, por exemplo, um aparelho funcional na ortopedia funcional dos maxilares, que é o SN3, que foi projetado para corrigir a postura da língua. O SN3 vai consistir em duas partes com barras onduladas que vão desencorajar a projeção anterior da língua, promovendo a sua posição mais posterior. Isso não apenas altera a matriz funcional, mas também estimula o crescimento adequado na maxila e permite que a mandíbula se desenvolva de uma forma mais saudável. O fato desse aparelho ser solto na boca faz com que o paciente queira constantemente pressionar com a língua esse aparelho contra o céu da boca, e isso vai ajudando também a estimular mais o crescimento da maxila, à medida que o paciente utiliza esse aparelho. É muito importante também conhecer os períodos de pico de crescimento, porque são períodos que vão ser mais propensos a mecânicas ortopédicas. Quanto mais próximo do início do surto de crescimento, melhor o prognóstico, melhor o resultado dessas mecânicas ortopédicas. E aí o gênero do paciente é um fator determinante nesses picos, pois meninas e meninos amadurecem em ritmos diferentes. As meninas tendem a atingir uma maturidade mais cedo, com surtos de crescimento ocorrendo entre os 6 e 7 anos e, novamente, entre os 11 e 12 anos. Os meninos, por outro lado, experimentam surtos em períodos que vão entre 7 e 9 anos e 14 a 15 anos. Essa diferença no ritmo de crescimento significa que estratégias como a disjunção e a tração reversa com máscara facial são mais facilmente aplicadas em meninos, dado uma maturação óssea que geralmente é mais tardia. E aí vale lembrar que o primeiro surto corresponde ao pico de crescimento da maxila e o segundo surto corresponde ao pico de crescimento da mandíbula. E aí a identificação pode ser feita tanto na média, né, da idade, como através de radiografias específicas, como as radiografias carpais e das vértebras. Essas análises permitem determinar se o paciente está no pico de crescimento realmente, né? O que é crucial para o planejamento do tratamento. Saber a melhor hora para aplicar as forças ortopédicas. Vamos dar um exemplo. Digamos que chega um paciente com uma mordida cruzada anterior e ele tem 7 anos de idade. E você identifica através dos exames que essa mordida cruzada é devido a uma projeção da mandíbula. A mandíbula já cresceu demais. E aí você, como eu falei no vídeo, você sabe que o surto de crescimento da mandíbula ainda está por vir. Então, o prognóstico nesse tipo de caso realmente é muito negativo, porque a gente não consegue frear o crescimento da mandíbula em casos em que o problema é a mandíbula. E para você que está iniciando na ortodontia, eu tenho um vídeo onde eu dou dicas aí, que eu passo um pouco da minha experiência de já 10 anos nessa área, e esse vídeo está bem completo, tenho certeza que vale ajudar. Clique aqui para assistir e é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.